Seguinte, cara, esse vídeo aqui hoje, ele é em especial em comemoração ou para lembrar, na verdade, dos 200 anos de Marx. Você deve ter visto muita gente comentando, muita gente falando Marx, Marx pra cá, Marx pra lá, e quem é a favor fala de um lado, quem é contra fala de outro, né? E a gente fica aqui assim, pô, mas quem que é esse cabra? Nem quem que é esse camarada? Às vezes a gente tem uma noção assim, e é até uma prova que a doutrinação deu certo, porque você conhece Marx, mas não conhece Mises, né? Mas beleza, a gente às vezes não conhece muito a fundo, e no vídeo também você não vai conhecer porque é um assunto extenso. Mas no vídeo de hoje, como eu vou falar acerca desses 200 anos, e é oportuno para hoje, primeiro eu vou falar o que o marxismo fez, o marxismo, e por marxismo entendemos também o socialismo, o comunismo. O que ele fez em 200 anos, ou na verdade, vamos colocar uns 100 anos aí, né? Quem era Marx? Depois que a gente fala quem era Marx, o que ele defendia, e por último, se tem alguma maneira, algum jeito de ligar isso ao cristianismo. Primeira coisa, o que o marxismo fez? O que todo o pensamento filosófico do Karl Marx trouxe pra gente? Por que a gente vai comemorar esses 200 anos? O que é que tem para ser comemorado? Bom, uma das coisas que ele trouxe foi no mínimo aí 100 milhões de mortes. O marxismo, o socialismo, o comunismo trouxe no mínimo 100 milhões de mortes. Há quem especule que foram 200 milhões de mortes. Mas vamos pegar os números oficiais assim, que são 100 milhões. Mas não só isso. Se você acha que 100 milhões de mortes é assustador, ele trouxe miséria, trouxe fome para pelo menos 1/4 de toda a superfície terrena. De toda a superfície da Terra, 1/4 dela que foi assolado pelas ideias de Karl Marx, teve fome, teve pobreza, teve destruição, e também o genocídio, o assassinato em massa que resultou em 100 milhões de mortos, e o número é bem mais, só que os números que tem registrados são 100 milhões. Você pode obter tudo isso com o livro chamado Livro Negro do Comunismo. Tem toda a história, todos os arquivos, tudo pontuado certinho ali, para ver que não é nenhuma especulação ou nada que a gente inventou. Porque às vezes eles querem dizer isso, vocês estão inventando. O professor Olavo de Carvalho já falou acerca disso. Mas não tem como, a gente não está inventando, a gente não está perseguindo, os dados, são os números. São 100 milhões de mortes. E aonde essa ideologia entrou, ela resultou nisso, morte, destruição e assim por diante. Né? Bom, se você pega, por exemplo, um exemplo básico aqui, tá? Todos os terremotos, todos os furacões, todas as epidemias, todo tipo de tirania e de guerra que houve nos últimos 4 séculos, se você junta tudo isso, todas as epidemias, todos os furacões, todos os terremotos, todas as catástrofes da natureza, entendeu? Se você junta toda a tirania dos homens, dos seis, não chega nessa soma de 100 milhões que as ideologias de Marx trouxe. Eu não sei o que é que a gente tem para comemorar nisso. Eu costumava até dizer que o marxismo ou que o socialismo, ele na prática dá errado, né? Mas na teoria é bonito e é belo. Mas eu aprendi que não. Se ele fosse bonito, fosse belo, fosse perfeito na teoria, uma hora daria certo na prática, mas não dá. E se ele não dá na prática é porque tem alguma coisa errada na teoria. Porque senão a gente cai no velho discurso, Marx foi deturpado. Não foi deturpado, fizeram o que o Marx mandou fazer. E por isso que deu o que deu. Mas por que não deu certo? Bom, aí a gente tem que ver quem era Marx. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Observe. Karl Marx foi sustentado pela esposa por 16 anos enquanto escrevia O Capital, até que ela ficasse pobre. Só teve um único emprego fixo em 64 anos de vida, e foi correspondente do jornal New York Herald. Por breve período, o que não resultou quantias suficientes para manter a família. Embora estudioso de economia, era cronicamente irresponsável nas finanças pessoais e sempre passou necessidades. Em 1852, quando morava em Londres sem ter mais para onde correr, Marx tentou penhorar alguns talheres de prata com o brasão da família da esposa, quando o dono da loja, desconfiado daquela criatura de cabelos desgrenhados e mal vestida, chamou a polícia. Viu 4 de seus 7 filhos morrerem
Ainda bebês pela vida insalubre e miserável que sua vagabundice impôs à família. Viu 2 de suas 3 filhas sobreviventes se suicidarem. Traiu a mulher que o sustentou por anos a fio com a sua empregada. E ainda deu o bebê nascido dessa relação para o amigo rico Engels criar. Morreu pobre, intelectualmente debilitado e com um abscesso no pulmão. Somente 11 pessoas, incluindo Engels, foram ao seu enterro. Esse é o ídolo da esquerda, o pai do socialismo, sujeito ordinário, preguiçoso e imoral, que não conseguiu sequer colocar a própria vida em ordem. Este pilantra, o criador do sistema que tem a pretensão de trazer a solução para o mundo, pois cada um tem a referência que merece. Esse é o Marx. Aí você entende por que o socialismo não dá certo. Por que as ideias de Marx não dão certo. A casa, a própria família, é aquilo. Ele quer consertar o mundo, quer mudar o mundo, mas a família do cara, a casa do cara é toda destruída. Não tem como dar certo. Não tem jeito. E toda a ideia do socialismo, o planejamento econômico centralizado, o Ludwig von Mises demonstrou que essa ideia é absurda, que essa ideia é estúpida. O que é aquilo que o Marx defende? Muitas coisas do fim da propriedade privada. O Marx queria a extinção da propriedade privada, e lembramos que ele era burguês. Ele faliu a família, faliu a esposa, mas ele era um cara que vinha da burguesia, mas era um vagabundo assumido. Ele queria a eliminação do poder econômico pelo poder político. Ele olhou para o proletário, olhou para o burguês e falou: quer saber? Tem que acabar, tem que nivelar tudo. Como, Marx? Pelo poder político. Então tem alguém que vai ser acima do burguês, que já te enche o saco, que já é opressor, segundo ele, e aí ele vai rebaixar o burguês até ele chegar a um nível do proletário. E aí não tem nem mais burguês, nem mais proletário. Mas o Marx parece que ele não entendeu, ou ele sabia, por ser um homem perverso e mau, que esse líder, que as pessoas que estivessem acima, seria uma pessoa truculenta. Ele não entendia que o erro não é o capitalismo, o erro não é o Estado, como uma outra utopia pensa, o erro é o ser humano. Onde o ser humano está, vai haver erro, vai haver imperfeição, porque o homem assim é. Mas ele não conseguia entender isso. Essa guerra de classe entre proletário e burguês depois foi se estendendo com os demais ideólogos que foram surgindo. Com Gramsci, com a Escola de Frankfurt, com Lenin e assim por diante. Foi se aumentando, e hoje nós temos isso claro, a questão da divisão. É o homossexual contra o heterossexual, é o branco contra o negro, e assim por diante. A gente vê muita gente falar, e querer comparar o Marx à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, as ideologias do Marx com o nosso Senhor Jesus. É totalmente estúpido essa comparação, Dizer que Jesus era socialista ou Jesus era comunista, isso não tem fundamento nenhum. Mas, como nós sabemos que para os cristãos o nosso livro sagrado é a Bíblia, esse é o nosso livro sagrado. Esse é o livro que nos norteia, em especial para nós protestantes ainda mais. Então, o que norteia os marxistas são os escritos de Marx, o Manifesto Comunista, que ele escreveu junto com Engels, ou até mesmo o Capital, quando ele faliu a família, mas quer falar de economia, e o livro daqueles ideólogos que vieram após ele. Embora nós sabemos que Marx falava que a religião é o ópio do povo, eu vou trazer algumas falas de líderes do movimento comunista, do movimento revolucionário, da causa revolucionária, na verdade, trazer aí a fala de alguns ideólogos, e talvez um dos maiores deles, que é o Lenin, e tentar comparar isso à Escritura Sagrada, e para ver se tem alguma forma de ligação com o cristianismo. Vamos lá, o Lenin, ele fala assim, olha, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar os seus pais se elas não forem comunistas. Mas o que a Bíblia Sagrada diz? Ela nos fala até mesmo ali no Decálogo sobre honrar o pai e honrar a mãe. E aí os nossos dias na Terra serão prolongados. Mas o Lenin está dizendo, não, você tem que odiar o seu pai e tem que odiar a sua mãe se eles não forem comunistas. A causa revolucionária, o pensamento revolucionário, a causa do comunismo é maior do que isso. E por aqui já seria para a gente pôr um ponto final na história. Mas vamos além. O Lenin ele também fala, somos favoráveis ao terror organizado. Isso deve ser admitido francamente. Ele fala isso. Mao Tse Tung, responsável por mais de 70 milhões de mortes. Ditador comunista da China, O comunismo não é amor. É o martelo com que esmagamos nossos inimigos. Bom, a escritura, o evangelista João, ele fala que Deus ele é amor.
E Mao Tse Tung, o ateu Mao Tse Tung, está dizendo que o comunismo não é o amor. Então está dizendo, olha, o comunismo e a fé cristã e o Deus judaico-cristão não tem como ligar, porque o comunismo não é amor. E Deus, ele é amor. Né? Vemos aí o Che Guevara, o ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. O grande ícone, né, da liberdade, o revolucionário Che Guevara, ele fala o quê? O ódio, ele tem que conduzir o homem a ser uma máquina de matar. Enquanto ele fala que o ódio tem que fazer parte, a Escritura diz o quê? Que devemos amar o próximo assim como ele nos amou. Deus é amor e nós também devemos amar o nosso próximo, né? Engels. Aos slogans sentimentalistas de fraternidade, opomos aquele ódio aos russos, que é a principal paixão revolucionária dos alemães. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os povos eslavos. Agora você vê se isso tem alguma ligação com os ensinamentos de Cristo Jesus, dos apóstolos, não é mesmo? E vamos falar do próprio Marx, né? O Marx fala assim: a principal missão dos outros povos, exceto os alemães, os húngaros e os poloneses, é perecer no holocausto revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo, até o seu completo extermínio ou desnacionalização, o mais fanático portador da contra-revolução. É o Marx, o próprio Marx está dizendo, olha, se você não for alemão, se você não for húngaro, ou você não for polonês, você é um lixo étnico. Aí depois, alguns anos depois, a gente vê um cara lá com ódio dos judeus e querem colocar esse cara do lado da direita. Junto com Winston Churchill, que combateu ele e também as suas ideologias, né? Mas enfim, mas o próprio Marx está dizendo isso daqui. Ele está defendendo isso daqui, beleza? E você tenta comparar isso com o ensinamento de Cristo Jesus e com o ensinamento da Palavra de Deus. E você vê outros, o Gramsci falando contra o cristianismo, o Che Guevara se juntando às falas do Nietzsche, sendo contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. A teologia, a filosofia marxista é anticristã, ela é anti o cristianismo, ela é contra e não tem como nós compartilharmos dela. E se você quiser entender um pouquinho melhor, eu vou indicar para você aqui alguns livros que eu já li sobre o assunto. Eu creio que eles vão te dar um apoio e uma força para você poder estar entendendo, beleza? O primeiro livro é esse daqui, Mentira e Muito para Mim, do Flávio Quintela. A linguagem que ele toma é muito simples, a linguagem que ele aborda é muito simples. E ele vem derrubando mentira após mentira. Mentiras que são contadas para nós desde que somos bem crianças. E por que não dizer desde que nós nascemos. Ok, depois que você ler esse livro, eu te recomendaria o livro Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises. O Mises aqui ele demonstra que o marxismo ele é falho não só na sua economia, mas também na sua filosofia. A filosofia do marxismo é falha e é equivocada. Contra a idolatria do Estado, do pastor Franklin Ferreira. O papel do cristão no político. Você, como cristão, seguidor da nossa página, tem que, de fato, conhecer esse livro do Franklin Ferreira. Ele tem uma abordagem teológica do assunto. Tá? Então, é essencial, você tem que ter ele. Esse daqui é o livro politicamente incorreto da esquerda e do socialismo. Esse aqui foi o primeiro que eu li sobre o assunto. Ele é um livro excelente. O Kevin D. Williamson, ele vem e ele derruba ponto por ponto ainda dessa filosofia equivocada, marxista, né? E por último, e não menos importante, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo de Carvalho. Eu não sei como vai aparecer, se você vai ser invertido ou não. Mas você tendo esses daqui, pelo menos esses, para ter vai ser excelente, você vai compreender bem o assunto, tá? Você vai entender ele bem. E você também vai entender que esse pensamento revolucionário tem algo que se opõe a ele, que é o pensamento conservador. O conservador ele é o oposto do revolucionário, tá? E talvez você fale, não, mas eu não entendo como é o pensamento conservador e tudo mais, como é o conservador. Aí eu indico esse livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador. Depois da leitura desse livro você vai entender o que é o conservadorismo e aí vai poder ir por outros. Beleza, galera? Curte, se inscreve e tamo junto.